Eu sou um mago negro e eu não quero seu like. Quero mostrar-lhe a alquimia. Crônicas alquímicas do Mago Negro. Aleister Crowley foi, sem sombra de dúvidas, o maior mago do século XX. Suas explorações no campo das obras e do sexo são enfatizadas em demasia por quase todas as pessoas que se põem a falar sobre ele. Essa sua faceta poderia ser explicada, talvez até possa ser justificada, como uma fuga genial da pútrida sociedade ultrapuritana em que foi criado. O protestantismo vitoriano foi uma das manifestações mais repressoras de que já se teve notícia, e Crowley, juntamente com alguns artistas de vanguarda de sua época, teve a ousadia de se colocar contra todo esse sistema de valores e criar um sistema próprio, que, por pior que fosse, era melhor do que o sistema estabelecido. A mente de Crowley era um misto de Nietzsche e Rabelais, com uma estética egípcia e um negro senso de humor. Era, de certa forma, inescrutável, apesar de freudianamente seus complexos serem óbvios. Lendo Crowley, nunca se tem certeza do que ele realmente quis dizer. Ele brincava com o leitor, geralmente o superestimando, principalmente nos primeiros livros, cheios de referências obscuras e imprescindíveis para a compreensão da obra. Apesar disto, escreveu excelentes poesia e prosa, mas de forma alguma superaram o interesse do mundo na história de sua vida, atribulada, trágica e cheia de aventuras, como foi, por si só, uma obra de arte. Crowley nasceu em 1875, filho de um pastor de uma seita fundamentalista protestante, que também era dona de uma fábrica de cervejas. Seu pai morreu cedo, deixando boas lembranças no menino, mas sua mãe, segundo ele, era uma estúpida criatura, e as brigas da adolescência logo fizeram com que sua mãe o chamasse de besta, apelido que adotou posteriormente e lhe trouxe boa parte da fama. Na escola se mostrou brilhante e obediente, até que foi culpado injustamente de um pequeno delito e foi posto de castigo a pão e água, o que piorou sua já fraca saúde. Tempos depois, lhe receitaram heroína para asma, substância que usou até os 72 anos de idade, quando morreu de parada cardíaca. Crowley nunca esqueceu desse tratamento, e desde menino começou a achar que havia algo de errado com o senso comum da época. Decidiu ser um homem santo e cometer o maior pecado, como em uma lenda dos Plymouth Brothers, culto de seu pai, que afirmava que o maior santo cometeria o maior pecado. Na universidade, Crowley finalmente se encontrou. Com muito dinheiro da herança de seu pai e livre da repressão da família, exerceu todas as atividades pelas quais ficou conhecido: alpinismo, poesia, exandrismo, sexo e magia. E dizem, foi excepcional em cada uma delas. Crowley travou contato com a Golden Dawn, uma ordem pseudo-maçônica de prática ritualística e iniciatória, que esteve em seu auge no fim do século passado, quando Crowley a frequentou. Subiu rapidamente pelos degraus da ordem, mas foi barrado por um grupo de pessoas que chegaram a afirmar que a ordem não era um reformatório. Crowley era desconsiderado pelos intelectuais e desprezado pela burguesia, fato que o pode ter levado às suas inúmeras viagens e expedições de alpinismo. Crowley pode parecer extremamente arrogante e narcisista em seus escritos, mas isso não parece ser verdade. Se examinamos sua vida a fundo, ele sempre buscou o reconhecimento e a aprovação das pessoas, e quando notou que isso não era possível, mantendo sua crítica atroz aos absurdos do puritanismo inglês, ele resolveu aparecer fazendo escândalos reais ou falsificados ao estilo do estereótipo: falem mal, mas falem.
Mesmo assim, em sua autobiografia Confessions of Aleister Crowley, ele se mostrou extremamente magoado quando a imprensa marrom inglesa, conhecidíssima até hoje e abominada pela família real inglesa, inventava alguma coisa absurda e terrível ao seu respeito, como em uma ocasião em que o acusaram de comer carne humana na expedição ao Monte K2. A Golden Dawn recusou a iniciação a Crowley, mas seu chefe, MacGregor Mathers, não. Talvez interessado no dinheiro do jovem Aleister Crowley, ele o iniciou, e logo se tornou um mestre para Crowley. Seus trabalhos mágicos e estudos místicos o levaram às mais diversas partes do mundo, experimentando com todas as formas de catarse e intoxicação que considerava como bases da religião, mas pouco a pouco se distanciava de Mathers, que a essa altura já havia se proclamado em contato direto com os mestres que regem a terra, e com isso seu autoritarismo se tornou insuportável. Crowley foi o único a defendê-lo até o final, quando percebeu que tudo não passava de uma farsa. A crença de que existe um grupo de iniciados secretos que carregam conhecimento humano e são os verdadeiros chefes da Terra é compartilhada no sentido estritamente literal por muitas pessoas e seitas. Crowley aceitou essa ideia de uma forma ou de outra até o fim da vida, mas empregou diversas interpretações para estas entidades, algumas baseadas na psicologia recém-estabelecida como uma ciência por Freud na mesma época. Mas, desiludido com a Golden Dawn, passou alguns meses afastado da magia e pouco a pouco se reaproximou, trabalhando sozinho. Então, numa viagem ao Cairo, em 1904, recém-casado, sua esposa começou a falar algumas coisas estranhas, das quais ela não poderia ter conhecimento. Ela o mandou invocar o deus Horus. Dessa invocação surgiu um texto pequeno, de 3 capítulos, intenso e esquisito, ditado por um dos ministros da forma de Horus, conhecido por Harpocrates. Horus, a criança Aiwas, era o nome dessa entidade, depois reconhecido como o Sagrado Anjo Guardião, do próprio Crowley. Com isso, 3 coisas estão subentendidas. Aiwas era um dos mestres que regiam o presente Aion, dedicado ao deus Horus. Seu mentor era também uma entidade não totalmente separada de Crowley, embora devesse ser tratado como tal. Alguns poderiam dizer que ele era o seu self junguiano de Crowley, mesmo ele reconheceu isso. Outros, maldosamente, que era sua sombra, termo em que psicologia junguiana designa a parte de nós que reprimimos e que contém aquilo que temos medo de admitir. Crowley demorou cerca de 5 anos para acatar o que o texto dizia. Uma das profecias previa a morte de seu filho, que acabou por morrer mesmo, de doença desconhecida. Quando finalmente aceitou o livro da lei, estava em contato com um corpo germânico dos iniciados, em que em outro livro dele, The Book of Lays, encontraram uma segredo de magia sexual, que pensavam ter um monopólio no Ocidente. Nem Crowley havia entendido o que tinha escrito, mas aceitou mesmo assim a alta posição hierárquica na ordem. Era a Ordo Templis Oriente, que até hoje detém os direitos sobre os textos de Crowley posteriores a 1910. A OTO existe até hoje, ou melhor, existem, visto que existem cisões e brigas e etc., que somando com os charlatões devem somar mais de 30 OTOs por ato. A maioria clama legitimidade. Crowley perdeu muito dinheiro publicando seus próprios livros e os vendendo a preço de banana, e a incompetência de um tesoureiro da OTO, que perdeu um galpão cheio de livros num lance mal entendido, até hoje acabou causando sua bancarrota final. Além da OTO, que tinha bases maçônicas, Crowley criou um corpo próprio, designado como a AA. Esse corpo
muito mais velado deveria servir com que escola de treinamento para os possíveis mestres da humanidade. Crowley sobreviveu de doenças e venda de livros até o fim da vida e morreu em relativa miséria, ainda viciado em heroína. Pouco tempo depois de terminar seu último trabalho, um livro sobre o tarô que Lady Freida Ares havia pintado com suas indicações, um baralho magnífico. Crônicas alquímicas do Mago Negro.